Olha o bicho, cara. Tá respirando, tá olhando pra cá. Ei, não filma isso. Calma, eu só... Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Vital da Mobras, tudo bem? Hoje eu vou dar uma de caroneiro, vou pegar carona também no caso Varginha. Tá todo mundo fazendo isso, então por que eu não posso fazer, não é mesmo? Então, depois do documentário lá na Globo, há 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, não lembro mais ou menos, logo no início de janeiro, né? A Globo exibiu um documentário reacendendo o caso Varginha, quem diria, né? O caso Varginha. Todo mundo já conhece a minha opinião, né? Eu, particularmente, acho que Varginha foi um engodo, né? Mas tem muita gente que acredita. E tem muita gente que vive desse caso, né? Então, assim, tanta coisa estranha tem acontecido depois desse documentário que eu vou te falar, meu amigo. Coisas que você nem imaginava no mundo ufológico, Como, por exemplo, uma live com o Ark... isso aí que você está pensando. O Ark da revista UFO com os grandes editores de lá, né? Então, parece que vai ter uma live aí, para quem gosta, é claro, né? Porque eu não vou assistir, né? Do Boa Ventura com o pessoal lá da revista UFO, isso, né? E porque assim, quem já acompanha a ufologia há muito tempo sabe que sempre teve uma treta entre o Boa Ventura e a revista UFO, né? Que rolava até processo e tudo mais, né? E agora vão se unir em torno do caso Varginha, porque todos eles participaram do caso Varginha, né? Varginha só ficou famosa porque os ufólogos contribuíram para isso, né? E com a ajuda da mídia, claro, Varginha ficou muito famosa. Parte de Varginha é uma construção ufológica dentro de um contexto ufológico criado pelos ufólogos, né? Então, aí por que eu acho que Varginha é um engodo, né? Não sei por que se uniram, né? Parece que ninguém larga a mão de ninguém nesse momento, né? O documentário que passou na Globo foi um documentário no início que teve 3 partes. A primeira parte mostrando a parte mais histórica, tal, os relatos e tudo mais, e já na terceira aquela declaração bombástica lá do militar dizendo que foi pago para validar a captura do tal ET de Varginha lá, né? E tudo isso acabou culminando numa polêmica danada dentro da ufologia, né? Parece que a única coisa que tem de válido nessa história toda é o depoimento das meninas que nunca mudaram, né? Elas de fato viram alguma coisa, mas ninguém pode dizer se de fato elas viram um extraterrestre ou coisa parecida. Eu particularmente acho que elas viram algo que elas não conseguiram identificar, né? E alguns dizem que é um mundinho, né, se aliviando lá no meio do mato, e elas ficaram chocadas com a situação, né, com a visão do mundinho se aliviando, e aí resolveram não, elas começaram a dizer que viram o diabo lá no meio do mato, né, viram o demônio lá no meio do mato, um bicho estranho, agachado lá no cantinho da parede, né. E tanto é que ela nunca falou que era ET, que era disco voador, alienígena, coisa parecida. Esse assunto, inclusive, foi condicionado, né, em relação às meninas, e foi uma sugestão, foi sugestionado, na verdade, não condicionado, mas sugestionado pelos próprios ufólogos, né? O próprio Birajara confessou isso no documentário, dizendo, não, foi eu que disse que o que elas tinham visto era um ET, né, um extraterrestre. E como, na verdade, nem elas mesmas sabem do que se trata, mas de fato elas viram alguma coisa. Então é o único depoimento, o único relato, né, dentro do caso Varginha que de fato tem fundo de verdade. Todo o resto, cara, eu vou te falar, cara, todo o resto é um caso completamente manipulado. Uma porção de gente vê um monte de coisa, entendeu? O ET passou por hospitais, por bases militares, faculdades, não sei o que, uma série de lugares aí, até ir para os Estados Unidos, como dizem aí, né? E toda hora aparece um relato diferente, né? Agora, recentemente, apareceu, não sei se recentemente, mas agora que eu comecei a ver, porque eu confesso que eu não sou muito de acompanhar coisas de Varginha, eu fico cansado, tá, de ver coisas de Varginha. Mas olha só, até pouco tempo atrás apareceu aí o relato do médico, né?
que diz que foi chamado no hospital para atender um paciente. Chegando lá, mostraram para ele um ser com um aspecto angelical, branco, com os olhos lilás e tudo mais, e que ele identificou como não sendo humano. Bom, o que acaba dando mais fôlego pro caso, né? Então, assim, todo mundo tem um relato em relação a Varginha, todo mundo tem uma história para contar em relação a Varginha, né? Mas ninguém tem documento, ninguém tem foto, ninguém tem coisa nenhuma. Tudo é falácia, tudo conversa, né? Tudo baseado em relatos, mais nada. Nenhuma documentação, nenhuma foto, nenhuma filmagem. Dizem até que tem um filme que está sumido, desaparecido, né? Já rolou até fake news. O camarada tentou ganhar uma merreca em cima aí desse vídeo aí, tentando vender para alguns ufólogos aí, mas aí descobriram que não se tratava de nada muito sério. Então, assim, Varginha só tem relatos, mais nada, somente relatos, né? Os americanos vieram aqui, coletaram o corpo do ET e levaram para lá, né? Então, assim, parece que teve vários outros ETs, e já tem gente atribuindo o ET de Varginha a Satanás, né? Lobisomem e vampiros e outras mulas sem cabeças por aí. Então, assim, gente, olha, nada contra quem acredita no caso Varginha, mas eu sempre disse que Varginha era um engodo, né? Fica aqui a minha opinião, tá bom? E aí, por conta disso, vamos ter uma audiência nos Estados Unidos, convocada por Jamie Foxx, um documentarista, um cineasta, que esteve lá em Varginha fazendo um documentário a respeito do caso de Varginha, né? E que vai levar alguns personagens do caso Varginha para os Estados Unidos para poder participar dessa tal audiência. Lembrando que não é uma audiência do governo, não foi o Trump que solicitou essa audiência, não foi o Congresso americano, não foi nada disso. É o próprio Jamie Foxx que inventou essa história de audiência, muito provavelmente porque ele vai lançar, talvez lance algum outro documentário falando desse assunto, né? Varginha virou um mito, virou um mito popular, um mito que não pode morrer, porque assim, a própria cidade vive desse mito, né? Então, todo o comércio da cidade, muita gente vive e ganha dinheiro em cima de tudo isso. Então, não tem como matar o mito. Eu acho até legal, deixa lá, eu mesmo tenho vontade de ir lá em Varginha, justamente pelo fato de que surgiu essa história lá. Mas aí dizer que se trata de alienígenas e tal, aí é outra história que eu, pelo menos, como não acredito, por exemplo, na hipótese alienígena, ou seja, não acredito que somos visitados por seres alienígenas, né? O fenômeno ufológico, ele existe e eu acredito em outras possibilidades, mas não na hipótese alienígena, que não faz muito sentido, né? Um camarada, um ser inteligente, capaz de atravessar o universo, vem cair em Varginha, pô, e ficar agachadinho no meio do mato, próximo a uma paredezinha, e não faz sentido nenhum, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, tem que ser, eu não vou nem falar a palavra aqui para acreditar no negócio desse. Mas aí surgiu aí toda essa campanha aí na internet dizendo que não, o caso Varginha de fato aconteceu. E aí um monte de gente, um monte de ufólogos na época que participaram, que o caso é de 90, né? 95, 96, sei lá. Resolveram se unir em prol de Varginha, né? Não, o caso aconteceu, ninguém pagou nada para ninguém, vamos unir forças para defender Varginha. Porque tem ufólogos que dependem de Varginha até hoje para fazer palestra, vender livros, né? E tudo mais. Né? Se Varginha cair, eu vou fazer o que com os livros dele? Né? Nada, né? Eu vou fazer o que com os livros dele? Então, assim, é isso aí, gente. Aqui é a minha opinião. Eu quero dizer que eu particularmente não acredito em Varginha, mas quem acredita, palminhas para vocês, tá bom? Então é isso, hein? Pegando carona no caso de Varginha, vamos ver os próximos capítulos dessa história mirabolante de Varginha.